Olá, pessoal! Estamos retornando para fazer a segunda parte das nossas primeiras reflexões sobre o nosso encontro sobre espiritualidade, do nosso curso de voluntários da Mocidade Espírita. Muito bem, nós dissemos na primeira parte sobre algumas anotações que Kardec fez no livro dos Médiuns, falando sobre a importância de uma homogeneidade de intenções, de simpatias que nós devemos estabelecer com os espíritos, para que estes possam estar conosco. É a turma que se junta com aquela que tem a mesma ideia, tem a mesma sensação, a mesma percepção. É isso que acontece dentro de um encontro. Não é apenas um jovem que se junta com outro grupo porque há uma identidade de ideias. Não. Os espíritos também têm uma relação identitária de ideias, de perspectivas, de convicções, de pensamentos. E se nós congregarmos espíritos que queiram trazer o bem, trazer coisas benéficas para nós, nós temos que desenvolver de nossa parte também boas atitudes, boas intenções, bons sentimentos, porque senão esse encontro não ocorre, essa permuta não acontece. O feixe que eu disse na primeira parte, que Kardec usa essa palavra com muita beleza, esse feixe não funciona. Esse feixe, inclusive, é uma referência a uma citação evangélica falando sobre o feixe de vara. A parábola do feixe de vara, ao qual Jesus faz referência, dizendo que um feixe de varas juntos é mais resistente do que cada um solto no seu canto. E é verdade. Quando juntamos um feixe de varas, é mais difícil de quebrar. Pois bem, dentro dessa introdução que nós fizemos, temos alguns pontos a refletir que, ao longo do encontro que nós teremos na próxima oportunidade no presencial, nós iremos falar um tanto mais. Mas aqui eu gostaria de pincelar alguns pontos para nós já refletirmos e pensarmos. O primeiro deles é sobre antes de abrir uma turma de mocidade. Porque muitas vezes nós achamos que a mocidade começa do nada. Não, nada começa do nada. A mocidade espírita começa antes mesmo de pensarmos em construir uma turma. Porque a espiritualidade superior já organiza esse processo para que os jovens designados ou aptos, ou que tenham possibilidades, potencialidades para desenvolver o grupo, estejam já em sintonia. E eles já vão estimulando, instigando os pensamentos. No Livro dos Espíritos, nós aprendemos que muitas vezes os espíritos nos dirigem quando não temos condições de nos organizar por conta própria. E é isso que ocorre. Muitas vezes dentro de uma organização de uma turma, de um curso espírita, da mocidade também. Então, antes da abertura da turma, há uma organização espiritual para que essa turma se construa com bases sólidas. É preciso um planejamento espiritual. Como é que podemos colaborar nesse sentido com a espiritualidade? Naquela ideia de homogeneidade, de comunhão de ideias, de pensamentos. A primeira orientação é consultar o grupo mediúnico da casa. A casa espírita tem um grupo mediúnico e ele pode trazer uma orientação espiritual dando diretrizes de como essa turma deve ser construída. Qual é o melhor momento? As pessoas que estão sendo apontadas como potenciais dirigentes são aquelas que serão capazes de conduzir? A espiritualidade tem esse olhar? Sim, ela tem esse olhar. Ela é capaz de designar, apontar, verificar condições oportunas para que a turma se faça erguida, né? Se faça acontecer e ela permaneça ao longo do período que ela precisa permanecer, sem a necessidade de romper no meio do caminho, ocorrer a evasão, o que é muito pior. Além disso, também é orientado vibrações para a preparação do ambiente espiritual. 3 meses de vibrações de preferência. Pode ser mais, pode ser menos, Jader? Sim. Colocamos 3 meses por mera convenção. Apenas pelo fato de que 3 meses entendemos que seja um período mais do que suficiente para a ambientação do trabalho. Ao preparar para a turma neste ambiente, nós nos colocamos no mesmo dia, de preferência, no mesmo dia, no mesmo horário que a turma vai ser realizada, e já nos reunimos ali para fazer um instante nosso, dos futuros dirigentes, se reunindo, organizando e planejando ideias, propostas, atividades dinâmicas, diretrizes, e a espiritualidade estará em comunhão com esta perspectiva. Veja só, é exatamente o que Kardec havia dito. E também é importante que nesse roteiro se faça o instrumento da prece, o instrumento da oração. Isso nos ajuda muito. Fazer como se fosse uma reunião de mocidade, só que a mocidade ainda não está presente. O que está presente é a intenção.
E mesmo que a intenção esteja presente, é importante que se faça como se fosse uma reunião de mocidade. Uma prece, logo em seguida o agradecimento à espiritualidade, a reflexão, as ideias que estão sendo colocadas à mesa para essa nova turma, e depois uma prece de encerramento agradecendo, e depois dando prosseguimento pelos 3 meses nesses encontros que são valiosos para que a turma encontre fundação. Fundação, isso mesmo, como se fosse um prédio. Fundação espiritual, para que ela tenha alicerces sólidos para ficar de pé e erguer-se para continuar ao longo do tempo que a mocidade precisa prosseguir. É importante também termos cuidados com a turma durante o andamento das aulas. A ligação durante as aulas é importante, mas é imprescindível que todos nós, principalmente os voluntários, que vão dirigir turmas, organizar e coordenar turmas e atividades de mocidade, estejam em sintonia antes, durante e depois do encontro com a mocidade. Durante a semana, buscando uma perspectiva de uma serenidade, de uma pacificação, de uma orientação mais serena, mais amena, é difícil, quase impossível. Mas é preciso esforço nosso. Temos ferramentas ao nosso favor. A prece, o Evangelho no lar, a sintonia de pensamentos, os hábitos que somos convidados dentro do Espiritismo a realizar na vida e que nós nos sentimos bem. Bons hábitos, boas perspectivas. Aqueles que realizam os cursos já de aprendizes do Evangelho têm tarefas a realizar. Isso nos permite buscar uma perspectiva que sintoniza com aquilo que queremos que a mocidade seja, um encontro gostoso, agradável. Não que a gente chegue lá desgastado, cansado, exaurido por ter passado por um período de semana cercado de tensão, de estresse sem necessidade. A importância do estudo, como eu disse, é constante para o espírita. O espírita é ávido por estudo, por conhecimento, porque ele tem como grande hábito de instigar a leitura, o acesso ao conhecimento. Então, é importante que os voluntários, se possível, realizem as escolas de aprendizes, os cursos que a Aliança apresenta, porque ali está uma oportunidade para eles também se aperfeiçoarem, se aprofundarem nos saberes, conhecerem um pouco mais, serem instigados a ler, por exemplo, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e obras básicas que vão dando solidez aos argumentos, vão dando embasamento às falas. O embasamento hoje, meus amigos, é o livro, continua sendo o livro, continua sendo a boa fonte de informação, a informação bibliográfica, segura, oportuna, e não apenas aquilo que nós vemos muitas vezes nas redes sociais digitais. As influências espirituais negativas é um ponto de constante atenção. Naturalmente, se estamos orando e vigiando, conforme afirma a citação evangélica, antes, durante e depois da reunião da mocidade, é importante que essa oração e vigilância esteja constante para que nós possamos estar atentos ao que está acontecendo à nossa volta, especialmente em relação aos alunos. E aí é importante convidá-los e apresentá-los aos trabalhos que a casa realiza. Muitas vezes a mocidade é meio deslocada do centro espírita. A mocidade, ela não está presente na casa espírita. E isso é o contrário. A mocidade, entendo ainda eu, com a minha pouca experiência de mocidade, de que a mocidade ainda é o coração da casa espírita. É o centro. É onde pulsa o ideal, a vontade, o ensejo, o desejo, o engajamento. Tem que sair de dentro da mocidade para instigar, para fazer pensar e inclusive provocar aqueles que são os mais experientes da casa. Por isso é importante apresentar aos jovens que estão ingressando nas turmas os trabalhos da casa, para que eles conheçam, participem, possam buscar o equilíbrio espiritual, porque isso ajuda na sintonia que eles terão ao longo da semana e como eles chegam dentro do encontro da mocidade toda semana. Melhores? Certamente que sim, porque já estarão amparados pelos trabalhos que a espiritualidade realiza nesses tratamentos espirituais. É importante também que a mocidade, como instituição, como os dirigentes, tenham uma integração muito afinada com os dirigentes da casa, para que eles possam permutar experiências, trazer orientações, diretrizes que permitam que a mocidade se realize com muito mais leveza, com muito mais tons agradáveis, e não apenas seja uma mocidade que muitas vezes está na casa e as pessoas não sabem quem é o dirigente. Eles se encontram um dia tal, mas você sabe quem são? Não sei. Mas você sabe o dirigente da casa? Não conheço, eu venho aqui só no sábado, faço o encontro com a mocidade e vou embora. Que espiritismo é esse que está sem o feixe, né?
O feixe não é apenas de pensamentos. O feixe que Kardec pede, a homogeneidade, também são de pedaços que a casa espírita junta no quebra-cabeça. A mocidade é uma peça fundamental desse quebra-cabeça. É importante que a rotina da turma seja disciplinada. E aí aquilo que nós já estamos talvez cansados de saber, nós que passamos já pela experiência da mocidade ou estamos a passar. Horário, em chegar no horário, participar das atividades, se concentrar, não dispersar. E isso é importante. O que vai colaborar nesse sentido é tudo aquilo que eu disse antes. O tratamento, a orientação, a ferramenta da prece, do evangelho no lar. Tudo isso vai colaborando para que o jovem também busque disciplinar-se, organizar-se nessa rotina que a mocidade pede. Os exames espirituais também são uma observação muito importante sobre um elemento que ajuda no processo de espiritualidade no jovem da mocidade espírita. Eu vou me permitir pular um pouco essa parte do exame espiritual porque ela abre um leque bem interessante. E no encontro que nós vamos fazer, eu me comprometo a alongar um pouco mais esse tema do exame espiritual, porque ele é muito importante, mas é um momento importante de espiritualidade, porque ali os espíritos dão instruções, diretrizes para segmento do conjunto da mocidade. A espiritualidade também auxilia o jovem no processo dos trabalhos que a mocidade realiza fora do encontro semanal, daquele encontro que nós temos toda semana. 3 perspectivas aqui eu apresento para nós pensarmos. A conduta do voluntário. Seja voluntário de encontro de mocidade, voluntário de trabalho assistencial, voluntário de trabalho que não seja necessariamente espírita, estar num trabalho voluntário espírita na condição que se encontra, precisa perceber que essa extensão de trabalho requer de nós também uma capacidade de sintonia com a espiritualidade. Porque o trabalho voluntário é para o nosso benefício. E se não nos sintonizarmos com a espiritualidade, não conseguiremos a sintonia perfeita para que esse trabalho seja bem feito. Um outro ponto também é os trabalhos que se realizam nos encontros da mocidade, que são as câmaras de sustentação. Ali é uma perfeita sintonia para manter os trabalhos da mocidade espírita. Também esse ponto eu vou pular, porque há notas importantes a se falar dentro das câmaras de sustentação nos encontros. É um trabalho lindíssimo, eu já tive a chance de participar de alguns deles. E o intercâmbio mediúnico nos encontros, as instruções que são produzidas das câmaras de sustentação nos encontros de mocidade, são instruções belíssimas. Já vi surgir dali psicografias, pictografias, pinturas mediúnicas, orientações belíssimas aos jovens daquele momento em que participava e que fizeram grande valia, fizeram a diferença no encontro da mocidade, porque ali, por mais que haja a diversão, a folia, o encontro, a catarse, nós estamos ali por uma intenção, por um propósito. Então veja que nesse pequeno tempo que eu tive, eu quis te provocar para você pensar de como a mocidade é muito mais além do que um mero encontro semanal. E precisamos estar em sintonia com a espiritualidade numa perspectiva homogênea, porque os espíritos querem sintonizar conosco. Para que isso fique numa perspectiva bastante otimista e confortante para nós, vamos fazer agora uma prece agradecendo este encontro brevíssimo que nós tivemos para falar desse assunto que, olha, gasta tempo. Falar de mocidade é muita coisa para se falar. E nós vamos ter a chance no encontro que nós teremos daqui a algumas semanas. Nós vamos neste instante agradecendo o amparo da espiritualidade, que nos permitiu compartilhar algumas informações, perspectivas, provocações, para que possamos reflexionar a respeito da espiritualidade no jovem, no voluntário, no aluno, naquele que participa deste movimento belo que é a mocidade espírita. Elevados em pensamentos, pedimos que os espíritos que participaram dessa grande permuta estão dispostos a nos amparar, estejam no encontro que nós teremos nas próximas semanas, para que juntos possamos continuar e converter toda essa perspectiva em um encontro agradável, onde possamos sair dali com belas resoluções, com perspectivas cada vez mais plenas de que a juventude está na alma e que todos nós estamos com o bem, se estivermos no bem. Que assim seja. Eu agradeço a atenção que foi dada a mim nesse instante, permitida nesses minutos, e até o nosso próximo encontro, com grandes expectativas e com muita vontade de conhecer todos vocês.
Até lá!